Oh, glória. Boa tarde. Tudo bem? Quem está bem, diga amém. Pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje, quarta-feira da família, quarta-feira, meu irmão, aonde nós estamos clamando pela nossa casa e pedindo para Deus livrar a nossa família das prisões do diabo. O diabo, ele vem com a função: roubar, matar e destruir. Mas nós temos uma promessa e nós estamos vivendo isso nesse mês. É um mês de quê? De uma jornada feliz. E lá no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, diz assim, ó. Vamos abrir lá a nossa Bíblia. Esdras é bem fácil, é antes de Crônicas, tá? Você encontra o livro de Esdras e diz assim, vamos lá? Esdras 8, 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para quem? Para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Caminho direito para nós e para nossos filhos. Quando a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a gente não só nós queremos uma jornada feliz. Porque se só você quiser uma jornada feliz, você está sendo uma pessoa egoísta. Mas você não tem que ser egoísta. Você tem que levar Jesus para dentro da sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para a sua filha. E fazer o que, pastor? Deixar Deus agir. Quando você deixa Deus agir, Deus operar, Deus manifestar o poder dele, através da sua vida, a sua casa servirá a quem? Ao Senhor. Quando Josué ele declarou lá em Josué 24:15, eu e a minha casa seremos servos de quem? Do Senhor. É eu e a minha família. E aí eu vou te dar um exemplo. Lucas capítulo 15. Vamos lá? No nome de Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos falar do filho pródigo. Por quê, pastor? Porque ali o pai ele tinha uma fazenda. E foi dividido entre dois filhos. E quando Jesus ele contou essa parábola, me chama a atenção isso. O quê? Vamos lá? E disse um certo homem que tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: dar-me da parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles o quê? A fazenda. O filho mais novo pediu uma parte da o quê, irmãos? Da fazenda. O que Deus ele quer para nós? Caminho direito. Ele quer para nós o que mais? O que mais? Lá em Esdras a gente aprendeu agorinha. Caminho direito para nós, nossa família e para nossas fazendas. Pastor, quer dizer o quê? Que esse pai ele já tinha fazenda. Qual era o pensamento desse pai para os filhos? Caminhos direitos. Mas aí eu te digo, irmão, você ensina o teu filho. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Mas se o seu filho quer tomar outro rumo, a culpa vai ser sua? Sim ou não? Sim ou não? Não, não vai ser sua. Você sabe por que não vai ser sua? Porque quem pediu a parte da herdade foi o pai que quis dar? Ou foi o filho que pediu? O filho. Mas aí nós entendemos o quê? Que ele reparte a fazenda, e acontece o quê? Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali despedaçou a sua fazenda, vivendo como? Qual era a vida dele? Dissolutamente. Coloca para mim, Júlia, na NBV, por favor, esse versículo. Olha o que diz: e poucos dias depois, este mais jovem ajuntou toda a parte dele e viajou para uma terra distante. Ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. O pai não ensinou o filho a ser irresponsável. Por isso que cada um, meu irmão, dá conta de si próprio. Mas pastor, aquele filho, meu irmão, ele deveria tomar o mesmo rumo do seu pai. Por que ele tomou de uma maneira irresponsável? Porque ele gastou como? O seu dinheiro de uma maneira não com responsabilidade, mas sim com irresponsabilidade.
Muitas das vezes a gente não dá responsabilidade para nossos filhos. E isso é um erro de pai, de mãe. Sabe por quê? Porque nós queremos que os nossos filhos, pastor, faça isso. Meu irmão, ele tem que ser responsável. Se você não ensina seu filho a ser responsável, lógico que ao contrário da irresponsabilidade é o quê? É uma pessoa responsável. E ao contrário da pessoa responsável é o quê? É uma pessoa irresponsável. E aí acontece o quê? Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a fazer o quê, irmãos? Padecer necessidades. Olha o versículo seguinte. E foi e chegou-se a uns dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar o quê? Os porcos. 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém lhe dava o que, irmãos? Nada. Ninguém lhe dava nada. A situação daquele filho que ele estava vivendo, o culpado foi o pai? A mãe? Quem foi culpado? Ele mesmo. Por quê? Por isso que nós devemos se consagrar, irmão, para não acontecer um caso como esse dentro da nossa casa. Ah, mas pastor, está repreendido, está amarrado. Na minha casa não. Amém, glória a Deus. Falar é fácil. O negócio é você ensinar. Porque nem todo filho quer o que, irmãos? Ouvir. Nem todo filho quer ouvir. Não, mas isso, aquilo, mas é assim, assado. Meu querido, para aquele pai conquistar aquela fazenda foi fácil? Foi fácil? Você já parou a perguntar para sua mãe, o seu pai, o que ele já passou por você? Porque todos nós somos filhos, irmão. Todos nós somos filhos. O único que já nasceu grande foi quem? Adão e Eva. Não é verdade? Que não teve pai. Por isso que eles foram irresponsáveis. Você está entendendo agora? Porque todos nós somos filhos. E quando você foi filho? Será que você foi um bom filho? Um filho responsável? Ou um filho irresponsável? Porque tem muitas coisas que nós aprendemos, não é só dentro de casa, é na rua, como ele. Na casa do pai, ele passava fome? Na casa do pai, ele apacentava porco? Você já foi no chiqueiro? Quem já foi? Teve coragem de se enrolar com porco lá? Misericórdia, pastor, está amarrado. É? Fede muito. Você jogando água, limpando, demora alguns minutos, continua o mesmo fedor. Pastor, está amarrado, está repreendido. E o que o pai queria para aquele filho? Uma jornada feliz. Ele já tinha a fazenda, mas o filho escolheu o seu próprio caminho. Sabe o que diz lá em Efésios 6 primeiro? Vamos lá rapidinho. Efésios 6 primeiro. Deixa marcado aí que vamos já voltar, tá? Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais. Aonde? No Senhor. Porque isso é o que? É justo. Você tem que ser obediente aos vossos pais, até mesmo porque você está respeitando quem? O Senhor. Ah, mas o meu pai está errado. Não importa quem esteja errado, o pai sempre será o seu pai, e você sempre vai ser o quê? Filho. Versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento. Com que, irmãos? Com promessa. Olha o 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre quem? Sobre a terra. Esses dias eu estava cortando o cabelo, e corto o cabelo com uma moça, e ela falou que ela morava aqui no bairro do São Raimundo, e ela estava me contando um relato assim que me chamou a atenção. Ela falou que a mãe dela e ela fazia parte de uma certa igreja, e acontece o que o pastor cometeu
Um grave erro. E aí acontece o quê? Que a igreja tirou ele lá de ser pastor. E aí acontece que ele tinha um filho, criança. E ela estava me dizendo que aquele filho começou a crescer, entrou no mundo do tráfico, de facções. E aquele filho morreu. Aí ela me perguntou: pastor, o pai, ele teve culpa? Teve culpa? Sim ou não? Provavelmente sim. Porque se ele não tivesse dado um mau testemunho, o filho não teria morrido. Mas o filho também, ele deveria ter o quê? A consciência. Se o pai fez, eu também não vou fazer. Mas aí acontece que o diabo começa a fazer o quê, irmãos? Enganar a vida de muita gente. Porque isso, meu irmão, esse versículo de Efésios 6, primeiro, de 1 ao 3, é um versículo de obediência ou de desobediência? Ele alerta os filhos sobre obediência. Porque diz mais, lá no livro de Colossenses 3:20. Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Agradável ao Senhor. Pastor, o que agrada a Deus? Obedecer o seu pai. Você lembra que antigamente o filho, quando ele encontrava a mãe, a primeira coisa que ele fazia é o quê? Pedia o quê? A bênção. Hoje ninguém tem mais essas práticas, irmãos. Essa essência, muita gente perdeu. Muitos filhos perderam. Pelo menos que quando eu vejo a minha mãe, a prática que eu tenho qual é? É de pedir a bênção. Benção, mãe. Ah, Deus te abençoe, meu filho. Mas hoje tem filho que olha para a mãe, olha para o pai, ele não abençoa. Por que ele não é abençoado? Porque ele não pede. Se você for ver, meu irmão, lá o Abraão abençoou Isaac. Isaac abençoou quem? Isaac abençoou quem? Jacó. Jacó abençoou quem? Efraim e o Manassés. Não foi isso? Para você ver. A bênção vai passando, ó. Eu creio que essa bênção vai chegar até a minha terceira, quinta, 10ª geração. A sua também. Mas aí nós devemos ensinar os nossos filhos a ser o quê? Obediente. Obediente ao pai e obediente a quem? Ao Senhor. Obediente à mãe, obediente a quem? Ao Senhor. Ah, mas ficou chateado, deixa ele chateado. Ah, ficou zangado, deixe zangado. Ah, mas ele não concorda. Não concorda por quê? Porque, ó, Êxodo 20:12. Agora é promessa de vida longa. Olha o que diz aqui, ó. Promessa de vida longa. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Você acabou de ler em Colossenses e você está lendo também no Êxodo. Honrar o pai e a mãe. Porque como que ele estava vivendo, o filho pródigo, dissolutamente, gastou tudo o que tinha, estava sendo o quê? Cuidador de porco. E a Bíblia fala que ele teve uma fome na terra e ele estava desejando comer o quê, irmãos? A comida dos porcos. Mas aquilo tudo que ele estava passando é por causa de quê? De desobediência. Se ele continuasse
As vidas dele na terra ia demorar muito? Sim ou não? Não. Porque você vê, meu querido, esses filhos que não ouvem pai se envolvem com facção, demora muito? Não demora. Tem pessoas aí, meu irmão, que o filho, ele anda escondido. O pai faz de tudo para ninguém ver ele. Você sabia que pessoas que vivem nesse mundo aí de faccionado, só tem uma coisa que tira ele desse negócio: quando ele aceita Jesus de verdade, para sair, ou quando morre. Ah, mas pastor, mas meu filho não vive assim. Mas a desobediência pode te levar para o mau caminho. Provavelmente o pai perguntou: filho, mas para que tu quer mesmo essa herdade? Não, porque eu preciso me separar de ti. Como é que é? Separar? Ah, é, porque contigo eu não cresço, contigo eu não desenvolvo. Qual era a maior experiência que tinha? Quem era que tinha experiência? O pai. O pai já tinha uma cabeça diferente. Porque se eu perguntar aqui, Moab Dias, quando o senhor era novo, o senhor tem a mesma mentalidade que o senhor tem hoje? É diferente. Os mesmos erros o senhor ia cometer quando o senhor era novo? Não, porque o seu pensamento já é outro. O pensamento já é outro. Mas tem filho que não quer o quê? Ouvir. E quantas vezes nós somos desobedientes ao Pai, tanto o Pai terreno como o Pai que está nos céus. Se Jesus fosse desobediente, naquela hora que Jesus ora ao Pai e ele pede um livramento, o Pai não ouve, ele podia dizer: não vou morrer não, você não estaria aqui. Ele preferiu obedecer. Porque, volta lá novamente, Lucas capítulo 15, versículo 15 também, não é isso? E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. Uma coisa eu sempre digo nessa igreja: você, meu irmão, quer ter amigo? Pastor, quero. Se você tem condição, você tem amigo. A Bíblia deixa bem claro que ninguém quer ser amigo de pobre. Procura para mim rapidinho, isso aí é Provérbios, tá? Ninguém quer ser amigo de pobre. Por quê, pastor? Uma vez eu falei na segunda-feira aqui: todo mundo quer ser amigo do Neymar. Por quê? Porque o Neymar é um jogador famoso. Imagine só, se você, meu irmão, tivesse uma foto com o Neymar e bota lá no Instagram, quantos likes você vai ter? Você vai ficar famoso também. Entendeu? Quantos likes você vai ter? Por quê, pastor? Ninguém quer ser amigo de pobre. Aí eu te pergunto, se você tirar uma foto lá com um mendigo que está lá no Mercado Central e bota lá, o que vai acontecer? E rapaz, tu está dormindo na rua com ele, né? É? Vão te perguntar isso. Porque ninguém quer ser amigo de pobre. Coloca aí 19:4. Não é isso? As riquezas granejam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo faz o quê? Oh, deixa. Ninguém quer ser amigo de pobre. Para você ver, volta lá novamente, filho pródigo 16, tá? Bota o 16, perdão. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de quê? De pão, e eu aqui perecendo de quê? De fome. A ficha caiu. E aí ele diz assim, ó, 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante a ti. Quer dizer o que, pastor? Ele reconhece o seu
erro. E aí diz assim, 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda andava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe um anel na mão e sandálias aonde? Nos seus pés. Ele pediu ajuda aonde ele estava. O que deram para ele? Trabalho de apacentar porcos. Quando ele volta para casa, o pai lhe dá o que para ele? Roupa, sandália e o que mais? Anel e honra. Porque o 23 diz, trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos. 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a fazer o quê? Alegrar-se. O pai nunca quer o pior do seu filho. O pai sempre quer o melhor. Por isso Deus quer o melhor para você. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Então vamos ficar de pé. Vamos orar pela nossa família. Seja um filho obediente.